Você já reparou como às vezes uma simples gripe parece durar mais do que o normal? Ou como uma tosse insistente pode surgir do nada e não querer ir embora? Pois é, depois dos 60, o nosso corpo responde de forma diferente. E é aí que a atenção aos sinais mais sutis faz toda a diferença. Hoje, eu queria conversar com você sobre algo que preocupa, mas que muita gente ainda não leva tão a sério: a pneumonia. Sim, essa palavrinha que parece distante, mas que pode se aproximar com força quando a gente menos espera. Mas calma, essa não é uma conversa para dar medo. Pelo contrário, é uma conversa para te dar poder. Porque quando a gente entende melhor o que está acontecendo no nosso corpo, a gente cuida melhor e evita muita coisa. Pneumonia não é só pegar no frio ou se expor à chuva, como muita gente diz. É uma infecção nos pulmões que pode começar com sintomas simples, que se confundem com um resfriado comum. E é por isso que a atenção é tão importante, porque nos idosos essa infecção pode evoluir rápido e às vezes sem aquele alarde que a gente esperaria de algo mais grave. Talvez você já tenha passado por isso ou conhecido alguém. Uma febrinha baixa que não passa, aquele cansaço que parece não ter explicação, a falta de apetite, uma tosse seca, uma dorzinha no peito ao respirar. Nada muito escandaloso, mas algo ali parece fora do lugar, não é? E muitas vezes a pessoa continua o dia a dia como se fosse só um resfriadinho. E é justamente aí que mora o perigo. Porque quando a pneumonia se instala e não é tratada logo no começo, ela pode se tornar bem mais difícil de lidar. E, no nosso corpo mais maduro, ela exige ainda mais da nossa energia. Agora, tem algo muito importante que eu quero te dizer. O nosso corpo fala, e ele fala o tempo todo. Só que com o passar dos anos, os sinais mudam. Às vezes eles ficam mais silenciosos, menos evidentes. E a gente precisa aprender uma nova forma de escutar. Escutar o corpo não é só perceber uma dor ou uma febre. É perceber aquele desânimo fora do comum. Aquele dia em que respirar parece mais cansativo, mesmo que você não tenha feito nada demais. É quando o apetite vai embora sem motivo, ou quando a mente parece meio longe, como se a gente estivesse com a cabeça flutuando. Esses também são sinais. E todos eles merecem atenção. E tem mais uma coisa: a prevenção. Essa palavra mágica, que muitas vezes a gente só valoriza depois que já está no meio da tempestade. Mas ela é poderosa e muito mais simples do que parece. Só que eu quero ir com calma nesse papo, porque tem tanta coisa boa que a gente pode fazer para proteger nossa saúde e quero te contar com cuidado, como se a gente estivesse conversando tomando um cafezinho. Então, se você quiser continuar comigo, a gente segue esse papo já já. Sabe, uma coisa que a gente aprende com o tempo é que a prevenção começa nos detalhes. Pequenos gestos diários que parecem bobos, mas que protegem muito mais do que a gente imagina. Por exemplo, a vacinação. Muita gente ainda torce o nariz quando ouve falar da vacina da gripe ou da vacina pneumocócica. Ah, mas eu nunca fiquei doente. Ou então, vacina da reação. Só que o que pouca gente lembra é que para quem tem mais de 60, essas vacinas são um escudo, um verdadeiro guarda-chuva aberto antes da tempestade. Elas não só reduzem o risco de pegar pneumonia, como também evitam complicações mais sérias quando a gente pega uma gripe forte, por exemplo. E aí entra um ponto essencial: hidratação. É comum que, com a idade, a sede vá diminuindo. A gente bebe menos água sem nem perceber. Mas os pulmões, o sistema respiratório inteiro, depende de água para funcionar bem. Quando a gente se hidrata, o corpo responde melhor, elimina as secreções com mais facilidade e até o sistema imune funciona com mais eficiência. Outro detalhe que faz diferença: ambientes bem ventilados e limpos. Poeira, mofo, ar muito seco, tudo isso irrita o pulmão e pode abrir caminho para infecções. Se você mora em lugar muito fechado ou úmido, vale prestar atenção. Abrir as janelas todos os dias, manter os ventiladores limpos, usar um umidificador quando o tempo está seco demais, são atitudes pequenas que protegem muito. E já que estamos falando de ambiente, preciso te perguntar: você já reparou em como seu corpo reage ao frio?
Porque sim, as mudanças bruscas de temperatura também podem fragilizar o sistema respiratório. E não é só vestir um agasalho, é cuidar do corpo com atenção. Às vezes um banho muito quente num dia frio e sair sem secar direito o cabelo pode parecer simples, mas tudo isso enfraquece as defesas do organismo. Agora, quero falar de algo que talvez você nem associe à pneumonia, mas que está totalmente ligado: a alimentação. Um corpo bem nutrido responde melhor a qualquer ameaça. E isso não tem a ver com comer muito, e sim com comer bem. Frutas, legumes, alimentos ricos em vitamina C e D, zinco, antioxidantes, tudo isso ajuda a manter o sistema imune forte. É como abastecer o nosso exército interno com as armas certas. E claro, não podemos esquecer de algo que influencia todo o resto: o descanso. Dormir bem é parte essencial da prevenção. Quando a gente dorme mal, o corpo não consegue se recuperar, o sistema imune fica lento e qualquer vírus ou bactéria aproveita para entrar. Um bom sono é como colocar o corpo para se reorganizar e se proteger melhor. Você está vendo como tudo está ligado? A pneumonia não aparece do nada. Ela costuma aproveitar uma brecha, uma fragilidade. E o nosso papel é fechar essas brechas. Cuidar do corpo como a gente cuida da casa, com atenção, carinho e rotina. Mas olha, ainda tem mais coisa que vale a pena conversar, porque além de cuidar do corpo, tem algo muito poderoso que ajuda na prevenção e que muita gente esquece. Vamos seguir essa conversa? Tem um ponto que muita gente ignora, mas que é essencial para evitar doenças como a pneumonia: a atenção aos primeiros sinais. Sabe aquele cansaço estranho que aparece do nada? Ou aquela tosse seca que persiste? Muita gente acha que é só o tempo, que é a idade, que logo passa. Mas o corpo costuma avisar quando algo não está bem. Uma febre leve, um pouco de falta de ar, calafrios, são pequenos sinais que o organismo manda e que podem ser facilmente confundidos com uma gripe boba. Mas para quem tem mais idade, esses sintomas precisam ser ouvidos com mais atenção. É como um sussurro que vira grito se a gente ignora. E tem mais: a solidão também pode aumentar o risco de pneumonia. Não no sentido direto, claro, mas porque quando a gente se isola, muitas vezes deixa de se cuidar. Esquece de se alimentar direito, se hidratar, de prestar atenção no próprio corpo. A presença de alguém por perto, seja família, vizinhos ou amigos, faz diferença. Às vezes é uma filha que nota a mudança na respiração, ou um amigo que percebe que você anda mais quieto. Estar em contato com outras pessoas também é uma forma de proteção. Aliás, essa é uma das atitudes mais poderosas: cuidar da saúde emocional. Porque o corpo e a mente andam juntos. Um coração tranquilo, uma mente em paz, influenciam diretamente o funcionamento do organismo. Pessoas que se sentem úteis, que têm rotina, propósito, conexão, geralmente têm mais energia e menos chance de adoecer. E, por falar em atitude, sabe qual é talvez a mais importante de todas? A coragem de se cuidar. Isso mesmo. Porque tem muita gente que se acostuma com o mal-estar, com a dor, com a dificuldade de respirar, como se isso fizesse parte do envelhecer. Mas não faz. A gente não veio ao mundo para apenas resistir. A gente veio para viver, com alegria, com disposição, com dignidade. Então, se eu puder deixar um pedido aqui, é esse: não espere as coisas piorarem para buscar ajuda. Não ache que você está exagerando quando algo parece errado. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém. E ele fala. Basta escutar com calma. Se você chegou até aqui, quero te agradecer, de verdade. Porque cuidar da saúde é um ato de amor próprio. E mais, é um ato de amor por quem está à sua volta também. Quando você se cuida, você ensina, inspira, mostra que envelhecer pode ser um caminho bonito e não um fardo. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um comentário aqui embaixo. Conta se já passou por alguma situação parecida ou compartilha uma dica que funciona com você.
E claro, envia esse vídeo para alguém especial. Alguém que você quer ver bem, saudável, cheio de vida. Porque a vida depois dos 60 ainda pode e deve ser cheia de energia, de escolhas, de momentos bons. E a gente merece tudo isso.